voltando então, na primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. Então, a lei dos nós, também conhecida como lei das correntes ou primeira lei de Kirchhoff, diz que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Tá, primeiro, o que é nó? Nó é cada ponto de intersecção entre as retas, tá? Isso aqui é um nó, beleza? Neste caso, a corrente total, I total, será igual à soma de I1 mais I2 mais I3, que a gente já tinha visto lá anteriormente, em que nós temos num circuito, onde está havendo uma bifurcação do fio, do condutor, ele vai se dispersar nesse exemplo aqui em três fios, em três condutores, e a soma deles é igual à soma total, ou seja, essa corrente total ela está sendo distribuída nesses três condutores. Okay? Então, na figura abaixo, não há qualquer divisão de corrente, né? Como pode ver aqui, a gente tem apenas uma ligação de condutores. Ele vem para cá, passa para aqui, passa para cá, passa para cá e chega até aqui, então sem problema nenhum. Aqui a gente não tem nenhuma divisão, então a corrente que está sendo medida aqui vai ser a mesma que está sendo medida aqui, tá? Assim, a corrente que circula por R1 é a mesma que circula por R2 e é a mesma que circula por R3, que por sua vez é a corrente total do circuito, tá? Que a gente na verdade já tinha visto, ele apenas tem um nome diferente. Já na figura abaixo há uma divisão de corrente, tá? A gente tem nós aqui, nós temos esses nós aqui, que estão fazendo com que se divida essa corrente. Então está saindo daqui um valor de corrente, ele chega até esse valor, até aqui com esse mesmo valor. A partir desse ponto aqui ele tem outro valor. E ele vem para cá com outro valor também. Quando ele vem para cá, ele já muda para outro valor e vem para cá com outro valor também, tá? Quando eles se juntarem novamente, eles vão ter o mesmo valor que eles tinham aqui. E quando se juntarem novamente aqui, eles vão ter o mesmo valor que tinham quando saiu aqui da bateria, tá? Então, com isso, a corrente total do circuito será dividida em três. A corrente R1, a corrente DR2 e a corrente DR3. Logo, a corrente total vai ser a soma de todos os três, tá? Neste exemplo, não haverá divisão de tensão. As tensões sobre R1, R2 e R3 são iguais à tensão da fonte de alimentação, né? Como a gente pode observar, a diferença potencial aqui entre os terminais dos resistores vão ser as mesmas, o mesmo valor, porque ambos estão ligados em paralelo, tá? Na figura abaixo, nós temos componentes em série e em paralelo. Tá? Neste caso, a corrente que circula por R1, aqui, que está passando por R1 aqui, é a corrente total do circuito, tá? Mas está dividida entre R2 e R3 ao atingir o nó existente. Ou seja, a corrente total e a corrente de R2 mais a corrente de R3. Então, que é semelhante ao caso anterior, a gente vai ter a corrente saindo daqui com um valor, ele vai ser dividido, parte do valor vem para cá, parte da corrente vem para cá. Quando houver a junção desses nós aqui em cima, eles vão se somar novamente e vai ter o mesmo valor que a gente tinha anteriormente aqui de corrente. Okay? Então, nesse caso, a tensão sobre R2 e R3 é a mesma, mas a tensão sobre R1 é diferente. Afinal, o R2 e R3 estão em paralelo, então realmente a tensão sobre eles é igual, mas o R1 vai ter uma outra diferença de potencial, uma outra tensão, porque ele está em série com esse circuito em paralelo, tá? Então, as implicações práticas diretas da segunda lei de Kirchhoff são as seguintes: o valor da corrente que sai da fonte de alimentação é sempre igual ao valor da corrente que volta à fonte de alimentação, tá? Então, sempre que a gente medir o valor da corrente que estiver saindo da fonte, vai ser o mesmo valor que vai estar chegando na fonte de alimentação. Em um circuito com componentes ligados em paralelo, a corrente é dividida entre eles, ao passo que a tensão sobre elas é a mesma. Então, quando a gente tiver circuitos em paralelo, a corrente vai ser dividida. Então, parte da corrente vem para esse resistor, parte da corrente vem para esse resistor, mas ambos os resistores, como eles estão em paralelos, eles possuem a mesma diferença de potencial. Né? É importante entender que, como a corrente não necessariamente será dividida igualmente, isso é, não necessariamente R1 vai ser igual a corrente de R1 vai ser igual à corrente de R2. Isso a gente já viu durante exercícios, inclusive, né? Isso vai depender do valor das resistências de R1 e R2, tá?
3. Outra implicação é em um circuito com componentes ligados em série, a corrente que circula é a mesma, ao passo que a tensão sobre os componentes é diferente. Tá? Isso a gente já tinha visto, inclusive. Segunda lei de Kirchhoff, ou conhecida como lei das malhas. Então, a lei das malhas, também conhecida como lei das tensões ou segunda lei de Kirchhoff, diz que a soma das diferenças de potencial de uma malha de um circuito é sempre nula. E uma malha é um circuito elétrico fechado. Tá? Então vamos lá, vamos para exemplos. Então, no circuito da figura ao lado, não há divisão de corrente e, portanto, o circuito possui apenas uma malha. Tá? A gente não tem nenhuma divisão de corrente. Toda a corrente que está passando por aqui é um circuito em série, né? Então ela está passando em todos os resistores com o mesmo valor de amperes. Se percorrermos esse circuito em sentido horário, a partir de R1, então nesse caso aqui é o contrário que eu coloquei, seria assim, temos que a soma das quedas de tensão será igual à tensão da fonte, ou seja, a diferença potencial de R1 vai ser somado com a diferença potencial de R2 mais a diferença potencial de R3 vai ser igual à tensão da fonte, tá? Que é justamente, então se a fonte está oferecendo 12 volts aqui de diferença potencial, a soma de todos as diferenças potencial dos resistores vai ser igual a 12. Então aqui, por exemplo, vai cair 4, aqui, por exemplo, vai cair 4 e aqui também vai cair 4, por exemplo. Se todos os resistores têm a mesma resistência, é assim que funcionaria. Aqui teria 4 volts, 4 volts, tá? Ou seja, 4 mais 4 mais 4 dá 12 volts. Beleza? No circuito da figura ao lado, a corrente é dividida em 3 e com isso o circuito possui 3 malhas, tá? A gente possui uma malha, a gente possui 2 malhas e a gente possui 3 malhas. Mas a gente analisa cada uma delas individualmente. A primeira malha é formada por R1, ou seja, a tensão da fonte vai ser igual à tensão de R1. Na segunda malha, que é por aqui, nós temos o R2, que vai ser, a tensão da fonte vai ser igual a R2, e a terceira malha vai ser R3, ou seja, a tensão da fonte vai ser igual à tensão de R3. Chegamos à conclusão que nesse circuito a tensão da fonte não vai ser igual à tensão do resistor 1, que vai ser igual à tensão do resistor 2, que vai ser igual à tensão do resistor 3. Tá? Ou seja, se está saindo 12 volts aqui, vai estar chegando aqui 12 volts, a diferença potencial entre os terminais de cada um dos resistores vai ser 12 volts também. 12 volts, 12 volts e 12 volts. Tá? Ou seja, circuito em paralelo, a diferença potencial nos seus terminais é igual, são iguais. Já no circuito ao lado, a corrente é dividida em 2 e com isso o circuito possui 2 malhas. Então nós temos uma malha R1 mais R2 e nós temos uma malha R1 mais R3, tá? Então a gente tem componentes em série, tanto em série quanto em paralelo. Neste caso temos 2 malhas. A primeira malha é formada por R1 e R2, que nem eu falei, e a outra por R1 e R3, tá? Analisando a primeira malha, nós temos que a tensão da fonte vai ser igual à soma da resistência 1 mais a resistência 2. A tensão da fonte vai ser a soma da tensão D do resistor 1 mais a soma da tensão DR do resistor 2. Tá? A diferença de potencial daqui mais a diferença de potencial que a gente tem aqui, esses terminais. E a segunda malha vai ser a tensão da fonte vai ser igual a diferença de potencial do resistor 1 mais a diferença de potencial do resistor 3, tá? Com isso, a gente vai ter que a resistência, aqui a diferença de potencial do R2 e do R3 vai ser igual, ok? Porque, afinal de contas, eles estão em paralelo, tá? Essa é outra forma de chegar à mesma conclusão, que como eles estão em paralelos, a tensão que chega a eles é igual, tá? Se a tensão da fonte for igual
diferença do potencial DR1 mais a diferença do potencial DR2 e a soma, a tensão da fonte é igual a diferença do potencial do resistor 2 mais a diferença do potencial do resistor 3, então a gente pode concluir que, trocando em miúdos aqui, a gente vai passa para cá a tensão da R1, então R1 menos R1 eles se anulam, mais R2 igual a VR3, então, ou seja, a gente determina que a tensão do R2 vai ser igual à tensão do resistor 3, tá? Quais as implicações práticas da segunda lei de Kirchhoff? Então, a queda de tensão de qualquer malha de um circuito é sempre igual à tensão da fonte de alimentação do circuito, tá? Então, não importa quantos milhares de resistores vocês colocaram no circuito de vocês. Se a fonte é de 12 volts, vai sair 12 volts daqui e vai chegar esses 12 volts aqui. Não importa quantos resistores vocês têm, tá? Em um circuito com componentes ligados em série, a tensão da fonte é dividida entre eles, ao passo que a corrente que circula nos componentes é a mesma. É importante entender que essa divisão não é necessariamente igual, isto é, não é necessariamente que a diferença potencial de R1 vai ser igual à diferença potencial de R2, que vai ser igual à diferença potencial de R3. Isso vai depender do valor das resistências, justamente, de R1, R2 e R3, porque afinal de contas, né, primeira lei de Ohm. A diferença de potencial depende da corrente, não só da corrente, ok, que é igual em todos, mas depende do valor da resistência de cada resistor, tá? E 3, em um circuito com componentes ligados em paralelo, a corrente que circula é dividida, ao passo que a tensão sobre os componentes é a mesma, tá? Muito bem, vamos agora aos exercícios, vamos treinar um pouquinho. Nos circuitos a seguir, determine as indicações fornecidas pelos medidores supostos ideais, tá? Então a gente considera aqui esse voltímetro como sendo ideal e este amperímetro como sendo ideal também. Tanto esse voltímetro também é ideal e esse amperímetro também é ideal, tá? Tudo bem. Então vamos lá, se ele é ideal, esse voltímetro é a mesma coisa que se eu tivesse um circuito aberto aqui, ou seja, se eu não tivesse essa ligação aqui. Então eu tenho, apesar de ter esse circuito em paralelo, é como se ele não existisse, porque se for esse voltímetro, se ele é ideal, a resistência dele é infinita, logo é como se eu tivesse um circuito aberto aqui. E esse amperímetro é o contrário, a resistência dele seria igual a zero, então é como se tivesse um condutor ligado aqui diretamente entre os pontos M e N, tá? Então, quanto que mediria o amperímetro e quanto que mediria o voltímetro? Vamos ver. Aqui é boa e velha a primeira lei de Ohm, né? Então, a primeira coisa que eu quero saber aqui vai ser o que o amperímetro vai estar medindo, tá? Então, vai ser a diferença potencial R vezes I. Nesse caso aqui eu quero pegar de todo o circuito, tá? Então vai ser 100 volts igual, aí eu vou somar as resistências. Isso aqui como é um circuito em série, ó, esse resistor está em série com este outro resistor, então eu vou somar as suas resistências. 20 mais 30 vai ser 50 vezes a corrente que eu quero descobrir. A corrente vai ser igual a 100 dividido por 50, a corrente vai ser igual a 2 amperes, tá? Então, aqui o amperímetro vai estar medindo 2 amperes, tá? E quanto que vai estar medindo o voltímetro? Beleza, então a gente vai calcular aqui a diferença de potencial nesses pontos. Então, vai ser primeiro a lei de Ohm para variar, eu quero saber a diferença de potencial, a resistência é 30 e a corrente é 2. Então, vai ser 60 volts de diferença de potencial aqui, que vai estar medindo esse voltímetro, tá? Neste caso aqui, só para mostrar para vocês, ó, sendo o perímetro ideal, sua resistência interna é nula, ou seja, igual a zero, né? Assim, o amperímetro estabelece um curto-circuito entre os pontos M e N. O voltímetro, sendo ideal, ele tem resistência infinita e, por isso, nenhuma corrente passa por ele, comportando-se como um ramo aberto do circuito. Temos, então, o seguinte circuito equivalente. Então, esse circuito aqui equivale à não existência do amperímetro aqui e à não existência do voltímetro ali, tá?
como a diferença do potencial de A e B é igual à resistência de A e B multiplicado pela corrente, então a gente vai ter 100 volts, que é a diferença do potencial entre A e B, que a gente tem aqui, ó, igual à resistência de A e B, que vai ser 20 mais 30, que é igual a 50, multiplicados por I pela corrente, então I vai ser igual a corrente igual a 2 amperes. Aí, ou seja, isso significa que o amperímetro vai indicar a densidade da corrente que atravessa, ou seja, 2 amperes. O voltímetro que vai medir a diferença potencial entre os pontos P e Q, que vale. Então, o voltímetro vai medir aqui os pontos P e Q. Então, a gente aplica a primeira lei de Ohm ali, né? Então, a diferença potencial dos pontos P e Q vai ser igual à resistência do ponto P e Q, multiplicado pela corrente. Então, vai ser 30, que é a resistência, né? Multiplicado por 2, que é a corrente. Ou seja, a diferença do potencial do ponto P e Q vai ser 60 volts. Então, o voltímetro ali vai indicar 60 volts. Beleza? B. O B não fiz, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui o amperímetro ligado em série nesse ponto aqui. Isso significa que o amperímetro tem resistência zero, ou seja, está passando a corrente tudo bonitinho aqui pelo amperímetro. Aí passa por esse resistor, passa por amperímetro, passa por esse resistor e chega aqui nesse voltímetro. E esse voltímetro ele se comporta com resistência infinita, ou seja, a corrente vai chegar aqui e não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque ele não consegue, porque a corrente não consegue passar por esse voltímetro. É como se ele tivesse, sem o fio aqui, ó, como se tivesse cortado o fio. Beleza? Então, eu não consigo medir aqui eu não consigo, não há uma corrente passando por esse circuito, tá? Logo, eu já sei que aqui que o amperímetro vai medir 0 amperes, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Então, nesse caso, tanto o voltímetro quanto o amperímetro foram ligados em série no circuito. Então, por ser infinita a resistência do voltímetro ideal, não há corrente no circuito, ou seja, o circuito está aberto, tá? Não há nenhuma corrente passando por esse circuito. Logo, o amperímetro vai indicar zero, porque justamente não tem, é como se tivesse cortado esse fio. Não tá passando não tem como passar corrente por um fio cortado, entendeu? Então, o amperímetro vai estar indicando zero, tá? Sendo nula a corrente, a gente vai ter a diferença de potencial dA até D. dA até D, aqui essa diferença de potencial vai ser igual à resistência de 20 vezes a corrente, que é zero. Ou seja, 20 vezes zero, qualquer número vezes zero é zero. Então, aqui a diferença de potencial vai ser 0 volts, tá? E entre D e C vai ser a mesma coisa, 4 ohms multiplicados, isso é, novamente, primeira lei de Ohm aqui, né? Diferença potencial igual a resistência vezes corrente. Então, vai ser a resistência 4 ohms vezes corrente, que é quanto? 0, né? Então, 4 vezes 0 é 0. Então, aqui vai ser 0 volts também de diferença de potencial. Logo, não há corrente. Como a diferença de potencial dA a B é igual a dA a D mais D a C e DC a B, linha, nós temos que 6 volts é igual a 0 mais 0 mais a diferença potencial de C e B. Logo, a diferença potencial de C e B é 6 volts. Professor, como assim? 6 volts, professor, se não está passando corrente, como é que tem 6 volts do pontos B ao C? Justamente, porque, se lembram, né? Os elétrons estão saindo do polo negativo e indo para o polo positivo, né? Então, aqui, entre esse ponto, se eu botar um voltímetro aqui, um terminal do voltímetro aqui e outro terminal do voltímetro aqui, o que vai acontecer? Vamos lá, essa bateria aqui, essa pilha, ela tem 6 volts. Então aqui está chegando todos os 6 volts e aqui não está chegando nada. Ou seja, aqui está 6 e aqui está 0. Certo? Porque afinal não está chegando nenhuma corrente aqui, não está chegando nenhum potencial elétrico aqui e aqui vem todo o potencial da pilha. Tá? Ou seja, qual é a diferença de potencial do ponto B até o ponto C? 6 menos 0 é quanto? 6 volts. Por isso. Próximo.
Então, nossa seção de resistores dada abaixo, calcule a resistência elétrica equivalente entre os pontos A e B. Tá? Então, é para calcular a resistência entre os pontos A e B. Tá? Então, como R1, utilizando justamente aquele cálculo, aquela fórmula lá da ponte de Wheatstone. Como vocês podem ver, aqui nós temos uma ponte de Wheatstone, tá? Então, como R1 é multiplicado por R3 é igual a R2 multiplicado por R4, concluímos que R1, R2, R3 e R4 constituem uma ponte de Wheatstone equilibrada. Logo, não há diferença de potencial entre os pontos C e D e não há corrente elétrica em R5. Não há corrente elétrica em R5, tá? Cadê o R5? Então, aqui não há corrente, então a corrente é igual a zero, tá? Beleza? Então, os pontos C e D estão em equilíbrio. Beleza? Ó, R1 vezes R3 é igual a R2 vezes, não soma, vezes R4. Então, logo nós temos 5 vezes 6 igual a 3 vezes 10. Isso vai ser igual a 30 igual a 30. Ou seja, eu tenho um equilíbrio na ponte de Wheatstone, logo não está passando nenhuma corrente por aqui, tá? Por isso que não está passando corrente, porque os valores deram iguais, tá? Logo, não há diferença de potencial entre os pontos C e D, e não há corrente em R5, beleza. Assim, R5 pode ser eliminado da montagem. Então, a gente pode simplesmente ignorar R5 aqui, porque não faz diferença a existência dela. Porque, afinal de contas, não está passando corrente, então não tem por que eu me preocupar com aquele resistor. Diante disso, nós temos R1 em série com R2. Então, a gente pode simplesmente somar as suas resistências, que vai ser igual a 8, né? Que vai ser R1 mais R2, então vai ser 8 ohms, e R4 mais R3, que vai ser igual a 16 ohms, tá? Que a gente já tem aqui. Aí, se a gente for perceber, eles estão em paralelo, né? Olhem só. Eles estão em paralelo. Aqui a gente tem, tá chegando a corrente aqui e ele está se dividindo para cá e para cá. Então eu tenho esse circuito aqui, ele está em paralelo com este circuito aqui, né? Porque afinal eles saem daqui e depois se encontram aqui, beleza? Então eu tenho esses dois circuitos em paralelo, logo eu posso aplicar calcular a resistência equivalente, né, desse circuito em paralelo, que nada mais é do que como eu estou trabalhando com duas resistências, né, que eu basicamente aqui eu calculei a resistência equivalente em série e agora estou aqui calculando a resistência equivalente paralela. Como são um circuito paralelo com apenas duas saídas, né? Então eu posso utilizar aquela simplificação que eu multiplico as resistências dividido pela soma das resistências, né? Então 8 vezes 16 dividido por 8 mais 16 vai ser igual a resistência do ponto A até o ponto B, aproximadamente 5,3 ohms, tá? Ou seja, todo esse circuito é como se vale ponto A ao ponto B, é como se existisse um único resistor de 5,3 ohms aproximadamente, tá? Bem, outro exercício. Um técnico possui um perímetro de 9 ohms, 0,9 ohms de resistência interna e 5 amperes de fundo da escala. Então, esse perímetro pode medir correntes de, no máximo, 5 amperes. Determine como um resistor deve ser associado a ele, bem como a resistência desse resistor, para que se torne capaz de medir intensidades de corrente de até 50 amperes. Então, vamos lá. Então, para que o fundo da escala desse medidor passe a valer 50 amperes, devemos associar a ele um resistor.
resistor de resistência R em paralelo, tá? Então, de forma, vamos tentar simplificar isso. Nós temos um amperímetro que ele mede até no máximo 5 amperes, tá? Como que a gente faz para ele medir até 50 amperes? Bom, assim, vamos lá. Se eu colocasse um resistor em série com esse amperímetro, o que ia acontecer com a corrente? A corrente que ia chegar aqui, por exemplo, 5, ia chegar aqui também 5 amperes. O resistor em série, ele não diminui a corrente, correto? Então, se eu quero medir até 50 amperes, se eu colocar 50 amperes, o que vai acontecer? Isso aqui vai medir 5 se não queimar, tá? Então, não me adianta colocar esse resistor em série. O que a gente pode fazer, então? Vamos tentar colocar esse resistor em paralelo, ok? Então, a gente vai colocar esse resistor em paralelo a este amperímetro. Logo, quando estiver chegando aqui 50 amperes, a ideia é que aqui chegue 5, para que ele chegue na escala máxima, né? Porque afinal é até 50 amperes, e por consequência, quantos amperes tem que vir para cá? 50 menos 5, 45, correto? Então tem que vir 45 amperes para cá. Bom, como que eu faço para vir 45 amperes para cá? Eu tenho que pegar um resistor em que faça com que chegue 45 amperes para cá. Logo, então desse modo, quando a corrente de 50 amperes atingir a associação, 5 amperes vão ir para o amperímetro e 45 pelo resistor que está associado a ele, tá? Então essa é a ideia. Fazer com que, e sendo que a resistência interna desse resistor do amperímetro é 0,9 ohms, ok? Então, a gente vai aproveitar que eles já vão estar em paralelo, então a diferença de potencial que vai estar chegando aqui em ambos os terminais vai ser será o mesmo, tá? Ou seja, a diferença de potencial do amperímetro vai ser igual à diferença de potencial do resistor, ok? A diferença de potencial nada mais é do que a resistência multiplicado pela corrente, correto? Então, a resistência do amperímetro vai ser 0,9, passando vezes 5 amperes, igual a resistência R, que eu não sei ainda, multiplicado pela corrente, que vai ser 45, que vai estar passando por aqui. Isolando o R vai ser igual a... Deixa eu pegar a calculadora. Vai ser 0,9 vezes 5, 4,5 vai ser 4,5 dividido por 45. Isso aqui vai ser igual a resistor igual a 0,1 ohm. Ou seja, se eu colocar um resistor aqui de 0,1 ohm, vai fazer com que para cá venha 45 amperes e para cá venha 5 amperes. Então, com isso, eu consigo satisfazer essas condições. Beleza? Então, note que A e B passam a ser os terminais do amperímetro com fundo da escala alterado para 50 amperes. Como a resistência da corrente, aqui no caso do amperímetro, e R estão em paralelo, ou seja, esses dois estão em paralelo, nós temos, por isso que eu expliquei, né, a diferença de potencial aqui do amperímetro vai ser igual à diferença de potencial do resistor. Afinal, por isso que eles estão em paralelos, por isso que vai ser igual. Então, eu substituo o U pelo... Bom, primeira lei do Ohm, né? U igual a R vezes I. Então, eu substituo aqui pelos valores do resistor e aqui pelos valores do amperímetro, tá? Então, 45 de corrente, 0,9 de resistência e 5 de corrente. Então, 4,5 dividido por 45, 0,1 ohms, tá? Próximo.
Um voltímetro da resistência interna igual a 100 kΩ tem fundo de escala 10 volts, tá? Então ele mede no máximo 10 volts. Um resistor de resistência R deve ser associado a esse medidor para que ele se torne capaz de medir até 100 volts. Calcule R e diga como deve ser feita a associação. Então vamos lá, nós temos um voltímetro que mede até 10 volts. Então entre ele tem que ter até 10 volts de diferença de potencial. Ok. E a gente tem que colocar um resistor para que ele consiga se tornar capaz de medir até 100 volts. Bom, o resistor, quando ele é colocado em paralelo, como foi o primeiro caso lá do perímetro, o que vai acontecer? Se eu tentar meter 100 volts aqui para cá, vai chegar a 100 volts para cá e vai chegar a 100 volts para cá também. Então vai estourar esse voltímetro, não me adianta. Se eu ligar em paralelo. Agora, se eu ligar esse resistor em série, vamos ver. Opa. Se eu ligar esse resistor em série com o voltímetro, então aqui tem que chegar a 10 volts. Então, se eu meter 100 volts aqui, tem que medir 10 volts aqui. Muito bem. Chega a 100. Como é um circuito em série, isso significa que 90 volts vão ficar nesse resistor aqui. Afinal, nos circuitos em série eu somo as resistências, né? As resistências. Isso, tem que ficar 90 volts aqui. O resistor do voltímetro, então a gente sabe que esse resistor vai passar por ele 90 volts e a gente quer calcular a resistência DR aqui. É esse cara que a gente quer saber, sendo que o voltímetro possui 100 kΩ de resistência, tá? Então, vamos lá. Primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Então, aqui nesse cara e nesse cara aqui, a corrente vai ser igual, porque afinal eles estão associados em série. Então, a corrente do voltímetro vai ser igual à corrente do voltímetro vai ser igual à corrente do resistor. Ok? Sim, porque aqui se estiver passando 10 amperes vai chegar a 10 amperes, 20 amperes, não importa quantos amperes tiver no resistor, vai passar a mesma coisa no voltímetro, né? Sim. Dado que a primeira lei de Ohm para corrente, o cálculo da corrente é a diferença potencial dividido pela resistência, então eu posso aplicar isso aqui. A diferença potencial dividido pela resistência do voltímetro, a diferença de potencial dividido pela resistência do resistor. Eu sei a diferença potencial do voltímetro? Sim, é 10 volts. E a resistência dele eu sei também, é 100 kΩ. 100 kΩ. E a diferença potencial do resistor eu sei que tem que ser 90 volts. Eu só não sei ainda a resistência dele, que eu estou tentando calcular, que vai ser R. Então, agora vai ser 90 vezes 100 kΩ, vai ser 9,90. Não vai ser 9.000 kΩ, que seria 1 megaohm. 9.000 kΩ dividido por 10. Corto. 900 kΩ de resistência. Então, multiplico, né? 90 vezes 100 kΩ vai ser 9.000 kΩ, ou 9 megaohms, dividido por 10 vai ser 900 kΩ. Muito bem, então a resistência desse resistor aqui tem que ser 900 kΩ
para que fique 90 volts, quando estiver passando 100 volts, 90 volts fique nesse resistor e 10 volts chegue no voltímetro também. Então, ó, para que o fundo da escala desse medidor passe a 100 volts, devemos associar a ele um resistor em série, tá? Porque afinal é em série que a gente vai fazer com que diminua a diferença de potencial. Assim, quando aplicarmos 100 volts entre os terminais da associação, devemos ter 10 volts no voltímetro original e 90 volts em R, tá? Justamente, se a gente estiver metendo 100 volts aqui, diferença potencial, aqui tem que medir no máximo 10 volts, logo esses outros 90 volts tem que ficar no resistor. Beleza, então com isso a gente sabe a diferença potencial DR aqui. Aí, a corrente entre ambos, como eles estão associados em série, o valor da corrente é igual para todos, né? Então note que A e B passam a ser terminais do voltímetro com o fundo da escala alterado para 100. Com a intensidade da corrente é igual em R e E em R, né? Porque a corrente, como é um circuito em série, a corrente vai ser igual em todos os pontos. Então, eu posso dizer que o corrente do voltímetro é igual à corrente do resistor. Voltímetro e resistor. Então, é o que eu fiz ali. Eu vou substituir, né? A diferença de potencial do resistor dividido pela resistência do resistor vai ser igual à diferença de potencial do voltímetro dividido pela resistência do voltímetro. Então, a resistência do voltímetro é 100 kΩ vezes 90, 9 megaohms ou 9.000 kΩ, e R igual a 10, tá? Aí vai ser 9.000 dividido por 10, 900 kΩ. Resultado final. Então, 900 kΩ tem que ter esse resistor para poder funcionar, tá? E é isso, minha gente. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem me contactar pelo WhatsApp, por e-mail, por sinal de fumaça, enfim, que a gente conversa, beleza? Feito.